Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Você ouve, a partir de agora, o programa Aprendendo com Jesus, aqui na Rádio Brasil Espírita. Apresentação, Alonso Filho. Alonso Filho. Olá, boa tarde. Queremos agradecer a boa vontade de todos de aguardar até agora o programa para começar às 13h40, mas nós estávamos num compromisso de trabalho que estava previsto para terminar uma reunião às 13h30, mas acabou às 2h20 e nós tivemos um trânsito, tivemos que vir aqui. É assim que é a vida, nós planejamos, mas nem sempre as coisas acontecem exatamente como nós queremos. Mas o mais importante é termos em foco que o caminhar da vida é sempre para frente, é sempre buscando fazer o melhor que nós pudermos, e de preferência, obviamente, conectado com essa energia superior, com esse ser supremo que é Deus, nosso Pai, e que cuida de cada um de nós a todo momento. Por mais que você esteja vivendo uma situação de dificuldade, pense, independentemente de você ter ou não religião, tenha certeza que há um ser supremo velando por você. Pense que tudo é passageiro, tudo é passageiro. Tudo pode acontecer muitas vezes quando a gente está preocupado, tudo pode acontecer, inclusive nada. Muitos dos problemas que nós temos são imaginários. Então, temos fé em si mesmo, fé em Deus e sigamos adiante. A vida é muito mais do que os problemas. Os problemas, na verdade, são desafios para nós despertarmos as forças que todos nós temos. A vida se constrói a cada dia. A vida é um eterno vir a ser. E esse vir a ser depende do que eu quero ser. Depende das minhas escolhas, e que eu possa fazer as melhores escolhas. Para isso, nós temos das mais diversas fontes de informação que podem nos auxiliar a nos guiar melhor. Em verdade, na nossa compreensão, nós somos aprendizes. Quem se faz aprendiz tem mais possibilidade de ser feliz, porque observa mais, pondera mais e corrige quando o caminho não é o melhor. Tem uma mensagem interessante aqui para começo do programa, chamada gozo e felicidade. O gozo é a satisfação que irrompe imediata, em geral, como resposta da sensação atendida. É um prazer que logo se transforma em desagrado. Ao passar, deixa cansaço e novas ansiedades. Advindo do compromisso carnal, exterioriza a situação que cada criatura tem e o seu tipo de emulação. É uma labareda voluptuosa que logo se apaga. Exige pessoas, coisas, circunstâncias a fim de alcançar o apogeu da sensação. Não nos referimos às tentações, ou melhor, às satisfações intelectuais e morais do dever cumprido, do sentimento puro. A felicidade é um estado íntimo em que a emoção libera os ideais de beleza e de harmonia, convidando ao crescimento e à libertação. Nutrindo-se dos ideais nobres, solidariza-se ao bem e faz o homem esquecer-se de si mesmo. O gozo limita as aspirações da vida. A felicidade dilata as forças para uma visão de eternidade. O gozo leva a ardência dos sentidos. A felicidade apazigua e emoldura de ternura o homem. Um é rápido, a outra é duradoura. Embora a felicidade não possa ser totalmente fruída na terra, aqui pode e deve ser trabalhada. É uma mensagem do espírito Joana de Ângeles através da abençoada psicografia do médium Divaldo Franco, para que nós possamos, na tarde de hoje, preparar o ambiente mental, o ambiente sentimental, emocional,
estamos preparados para uma tarde de troca de ideias, de energias, nesse programa Aprendendo com Jesus, em que você, querido ouvinte, querida ouvinte que está nos ouvindo agora, pode participar através dos mais diversos meios, um deles inclusive que a gente acostumou a utilizar aqui, que é o nosso mural de recado na rádio, ou através da nossa querida amiga Cláudia, que está lá em Campinas, diretora de programação. Aqui mandamos um abraço. Daqui a pouco nós teremos a alegria, a satisfação da entrevista com o professor Liercio Pinheiro, que vai nos brindar com a entrevista a respeito do abuso sexual infantil, um tema muito interessante, um tema recorrente, um tema atual, em que nós, obviamente, você que nos ouve, seja um pai ou mãe, ou alguma pessoa responsável por um menor, ou mesmo que conviva com alguém, porque é difícil hoje nós não termos algum contato com as crianças. Nós vamos trocar algumas ideias aqui com o professor Liercio, com o objetivo principal de trazer informação para esclarecer o que vem a ser isso, como é que a gente pode lidar com essa situação, com esse tipo de problema, e de que forma nós podemos até prevenir para que não ocorra o abuso sexual infantil. Daqui a pouco, só um minutinho, o professor Liercio Pinheiro, muito pontual, chegou antes de mim na rádio. Achei interessante quando ele ligou para mim, já estou por aqui. Eu digo, professor, vá para o local. Eu indiquei para ele o local que ele, obviamente, gosta, que é uma biblioteca. É a biblioteca aqui da Federação Espírita do Estado de Alagoas, que tem livros maravilhosos para você usufruir, para você. Muitas vezes não precisa nem comprar. O ideal é comprar o livro, colaborar com a federação. Mas nós temos também aqui a biblioteca, que fica aqui no primeiro andar, onde você pode pegar livros emprestados, para que você possa, através desse, às vezes, tempo investido na sua cultura, na sua educação, tornar-se uma pessoa melhor. Nós vamos agora convidar o nosso amigo Márcio Eduardo, esse amigo de sempre que está conosco, sempre cuidando da técnica e da sensibilidade musical, para colocar uma músicazinha de fundo aí, Márcio, para a gente fazer uma pequena oração, nos dirigir ao autor da vida. Senhor, nessa tarde de sexta-feira, essa tarde ensolarada de sol aqui em Maceió, queremos agradecer, Senhor, a sagrada oportunidade da vida, da existência, dos ensinamentos dos amigos, das amizades, da família, do trabalho, da saúde, do aprendizagem em geral. Abençoa, Senhor, a todos que direta e indiretamente participam das ações do bem. Atrai para si, Senhor, cada vez mais aquelas pessoas que ainda não despertaram para o amor. Que todos nós possamos despertar para esse sentimento nobre que norteia a vida, que produz a vida. Inspira-nos, Senhor, e permite que os teus trabalhadores generosos do bem, nossos amigos do invisível, possam nos inspirar para que o programa de hoje possa trazer para todos esclarecimento e consolo, assim como traz como objetivo principal a doutrina espírita. Permite, Senhor, que esse divino mestre que é Jesus possa sempre guiar nossas vidas como o bom pastor que é. Se conosco, hoje e sempre, que assim seja. E aí, você já baixou o seu aplicativo da Rádio? Já entrou no Google Play ou no Play Store? Digitou Rádio Brasil Espírita? Encontrou aquele símbolozinho bonitinho? Tem uma pomba branca, todo azul, um símbolo muito bem desenhado, muito bem organizado. Com certeza deve ter tido a participação do Marcos, irmão do Márcio, que é o web design dessa rádio, uma pessoa com uma sensibilidade artística muito grande. Vá lá, participe. Nós já alcançamos mais de 10 mil aplicativos baixados nos celulares. Estamos caminhando para 50 mil. Sejam um dos nossos colaboradores, participantes e ouvintes da Rádio Brasil Espírita, a sua rádio 24 horas no ar. Música, entrevista, mensagem, as mais diversas mídias e formas de atuação artística e cultural, para que você desperte cada vez mais os seus melhores sentimentos. Porque o objetivo principal não é ensinar nada a ninguém, não. Na verdade, já foi dito uma vez, se não me engano, por Paulo Freire, que ninguém ensina a ninguém, a gente ajuda o outro a aprender.
oportunizando, trazendo situações em que a gente possa aprender. Então, que nós possamos, na tarde de hoje, inclusive com a entrevista que vai ser realizada daqui a pouco, com o professor Liércio Pinheiro, observar como essa situação pode colaborar para o meu crescimento. Porque alguém já disse de forma muito inteligente que para viver nós precisamos de três fatores interessantes. O primeiro é um local, o segundo são as pessoas e o terceiro são as situações. Então, todo mundo sempre vai estar vivenciando com alguém, em algum lugar, determinada situação. E essa situação, se você quiser, pode ser uma situação de aprendizagem, ainda que seja uma situação desconfortável. Por exemplo, alguém lhe magoou, fez algo que você não gostou mesmo, olha, não gostei. Você tem duas atitudes, ou você revida, ou você pondera, analisa, examina o que fazer para depois não se arrepender do que fez. Ah, mas então não vou falar nada? Não estamos dizendo isso. É importante que também estabeleçamos limites para ações das pessoas, para que elas também aprendam a respeitar como querem ser respeitadas. Mas daí agir como o outro agiu, estaremos agindo da mesma forma. E me lembro uma história interessante que li uma vez, que dizia o seguinte: um monge caminhava por uma estrada, percebeu que atravessando tinha um rio, e passando um galho por aquele rio tinha um escorpião. E o escorpião que estava pendurado no galho caiu dentro do rio. O monge não pensou duas vezes, vinha acompanhado de alguns discípulos, não pensou duas vezes, meteu a mão na água e tirou o escorpião de dentro da água. Assim que o tirou, o escorpião picou a mão do monge. E ele soltou ele, e ele seguiu adiante o seu caminho. E os monges disseram, os discípulos: mas senhor, mas mestre, como é que o senhor vai ajudar e termina sendo prejudicado? Como é que o senhor explica uma situação dessa? Ele disse: olhe, eu agi conforme a minha natureza, ele agiu conforme a natureza dele. Então que diante dessa história, nós possamos cada vez mais nos desvincular das atitudes dos outros que nós não gostamos, e que nós possamos agir com a nossa própria ponderação. Porque diante do eterno, diante de Deus, nós só vamos responder pelas nossas atitudes e obviamente por aquelas que nós influenciamos a agir errado. Mas o principal não é o comportamento do outro, é o meu comportamento, é como eu faço. É como disse Mahatma Gandhi: seja no mundo a mudança que você quer no mundo. Não cobre do outro que o outro mude, mude você, mudemos nós e possamos fazer a nossa felicidade presente na terra. Bom, nós vamos colocar a nossa primeira música, e logo depois dessa primeira música nós vamos ter a alegria e a satisfação de ouvir o professor Liércio Pinheiro tratando do tema abuso sexual infantil. Você que está ouvindo, que chegou agora, olha, é importante, não saia. Você que está terminando o café, eita, cheiro bom, está fazendo um cafezinho agora na cozinha, né? Pois é isso, para um pouquinho, organize-se, porque daqui a 3 minutinhos, no máximo 5, você vai estar ouvindo a entrevista do professor Liércio Pinheiro sobre o tema abuso sexual infantil, para que a gente possa tratar esse tema tão importante na coletividade, de forma que nós possamos cada vez mais tornar ele para nós conhecido e atuar na sociedade com base nesse conhecimento, ok? Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. É com você, Márcio Eduardo. No dia 4 de dezembro, Márcio Eduardo estará apresentando Espiritismo em Ação, programa especial de final de ano, com entrevistas e debates. Na entrevista contaremos com a presença de um pastor evangélico, um representante da Igreja Católica e da doutrina espírita. Estarão conversando sobre intolerância religiosa. No debate, os temas que serão abordados: a política e o movimento espírita, dogmas religiosos, o estudo das 3 revelações, Antigo Testamento, Novo Testamento, Espiritismo. Convidados confirmados: Carlos Alberto, Belo Horizonte, Minas Gerais; Arnaldo Oliveira, Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais; André Sobreiro, Severínia, São Paulo; William Ribeiro, Rio de Janeiro; Divanildo Pedro, Maceió, Alagoas. Espiritismo em Ação, ao vivo, no dia 4 de dezembro, a partir das 15 horas, horário de verão, na Rádio Brasil Espírita.
Não vai ser fácil se levantar do chão e entender o que aconteceu. Olhar em volta e ver que tudo acabou, que não existe mais razão para viver. Esperança foi levada pelo vento, se perdeu no labirinto da solidão, navegou no oceano de lágrimas e ficou nas ondas da destruição. Deixaram a deriva o teu coração. É assim, só entende de lágrimas quem já chorou, só entende de dor quem já foi ferido, e de perda quem já perdeu. Mas Jesus vai reconstruir toda a tua história, te devolver a vida que o mundo outrora te roubou. Desespero, você diz não tem mais jeito, perdi tudo que eu tinha, minha vida acabou, e com o coração ferido, caminhando sem destino, à procura de uma solução. Pode te levantar do chão. Olá, você sabe que está na sintonia da Rádio Brasil Espírita, a sua rádio 24 horas no ar. Se você não baixou, baixe logo o nosso aplicativo para que você leve conosco, nos leve com você para onde você for. Nesse momento nós estamos começando o nosso momento de entrevista, o professor Lierson Pinheiro, psicólogo, doutor em psicologia, um homem estudioso, uma pessoa que eu admiro pela sua facilidade de transmitir os conhecimentos. Porque uma coisa que eu aprendi durante a minha vida acadêmica é que quanto mais se sabe o tema, deve-se buscar se explicar melhor, da melhor forma possível, tornar o complexo no simples, pelo menos como objetivo, e não o contrário, complicar mais ainda. Até porque nem todo mundo tem aquele conhecimento daquela área para entender os termos técnicos que as pessoas usam. Então é muito importante quando a gente encontra um profissional, como é o caso do professor Lierson Pinheiro, que traz os termos técnicos, tem o cuidado com o rigor científico, mas traz de uma forma clara. E por que eu estou falando isso? Porque eu sou um dos alunos do professor Lierson Pinheiro em um dos cursos que ele tem,
que é o curso de Gestalt Terapia, onde tenho aprendido muito sobre a forma de ser no mundo, porque a psicologia é a ciência do comportamento, esse é um dos conceitos. E aí eu quero agradecer a presença do professor Elias Pinheiro. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Eu quero suas considerações iniciais, a alegria de tê-lo novamente aqui no nosso programa. Boa tarde, Alonso. Boa tarde, ouvintes. É um prazer, sempre é um prazer aceitar o teu convite, né? Eu acredito que vai ser uma tarde agradável, onde nós vamos discutir um tema que é extremamente polêmico, um tema, eu diria, doloroso, mas que pode ser combatido, um tema que é o abuso sexual, que pode, na realidade, criar uma discussão junto com a sociedade, porque nós só podemos combater aquilo que nós compreendemos, né? Então vamos tentar levar o máximo possível uma compreensão para os ouvintes sobre o abuso sexual infantil, o que ocorre, como ocorre, até mesmo como forma de prevenção. Eu acredito que nada acontece por acaso, nada. Então a minha chegada pela segunda vez aqui na Federação Espírita, aqui na Rádio Espírita Brasil, não é por acaso. Eu acredito que possivelmente eu tenho uma missão, né, que é passar o que eu entendo sobre determinados temas. Então agradeço o convite mais uma vez e espero que possamos fazer um diálogo produtivo. Pois é, professor, é justamente essa visão que eu admiro, que o senhor tem, que é essa. É se sentir também como um compromisso de partilhar o conhecimento que se tem para a melhoria coletiva, não é? Para a sociedade. Que, como o professor falou no começo, e eu concordo, como vou tratar de um tema, como vou poder, digamos, até entre aspas, combatê-lo, se eu não conheço, se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho ideia do que acontece. Então é importante essa entrevista. Inclusive estive ontem no Jacintinho em uma palestra no Centro Espírita Recanto do Chico Xavier, um centro espírita pequeno, mas muito agradável. As crianças lá participando da evangelização infantil, sabe, uma coisa interessante. Depois foram assistir a palestra e nós avisamos as pessoas. Então eu quero mandar um abraço para vocês, que eu sei que vocês estão nos ouvindo aí, vocês de Jacintinho, aqui em Maceió. E muitos pais, muitas mães só lhe assistem, porque é um programa interessante para que a gente possa, através desse conhecimento, começar a tratar melhor, cuidar melhor das nossas crianças, não é? Então, professor, eu queria saber o seguinte: o que é que eu poderia, vamos começar logo assim de chofre, logo para a gente começar a definir o tema, né? O que é que eu poderia chamar de abuso sexual infantil? O que é que me vem na cabeça? O que é que o ouvinte poderia entender por isso? Veja bem, o que nós chamamos de abuso sexual infantil é um tipo de violência muito específico, que ela é familiar, intrafamiliar, mas não apenas acontece dentro da família. Acontece em toda a sociedade, em toda a onde existem pessoas. É um tema polêmico, por quê? Porque ainda é um tabu. Nós acreditamos que falar sobre esse tema, na realidade, é você levar à tona um tipo de exploração muito específico, que é a violência sexual, porque nós precisamos compreender a violência sexual não como um ato carnal em si. O simples fato de uma criança ser bulinada, o simples fato de um adulto mostrar os seus órgãos genitais para uma criança, isso já é, na realidade, uma forma de abuso. Um abuso sexual e um abuso sexual infantil. Então, é uma temática polêmica, por quê? Porque se a gente começar a fazer uma retrospectiva sobre como funciona a dinâmica do abuso, nós vamos ver que é uma descoberta sobre desejos humanos, diria desejos que são perversões, na realidade, desejos pervertidos, desejos incontroláveis, que é o caso do pedófilo, mas também um tabu na discussão sobre esse tema. Então, quando você vê, por exemplo, o que nós podemos categorizar como abuso. Então imagine uma criança mais velha e uma criança mais nova, um adulto ou uma criança, ou até mesmo um tipo de relação de poder que pode existir entre o abusador e a criança que é abusada. Então o abuso ele não precisa se caracterizar como uma conjunção carnal. Não necessariamente. O abuso pode ser em forma de toques, pode ser em forma de exibicionismo, né? Mas tudo isso com um caráter libidinoso, com um caráter de cunho sexual, com uma certa malícia do abusador, que nada mais é do que um indivíduo que tem
graves transtornos mentais, infelizmente, porque é inconcebível na nossa sociedade que um adulto possa abusar sexualmente de uma criança. Imagine, por exemplo, o que faz um adulto de 40, 50 anos de idade abusar de uma menina de 5 anos, de 4 anos de idade. E o que é pior, muitas vezes esse abusador é o pai da criança, é o padrasto, é o vizinho, é o professor, é alguém que tem acesso a essa criança. Então nós desenvolvemos alguns estudos já há alguns anos nessa área, tentando compreender esse fenômeno. Porque é um fenômeno que, se você olhar bem na história da humanidade, sempre existiu. O problema é que, não é o problema, é a solução, é que nós estamos hoje, em 2014, tendo maior índice de denúncias. E aí nós criamos formas de combater, quando nós compreendemos o que é esse fenômeno. Interessante essa colocação, né, professor? Que, na verdade, o abuso sexual infantil não é coisa nova, não. É bom trazer isso, porque às vezes a gente, poxa, as coisas estão começando a acontecer cada coisa. Não, muito comportamento já vinha há muito tempo. Só que agora, né, graças a Deus, a sociedade mais esclarecida, e por isso é o objetivo do programa, é trazer esclarecimento, começando a observar as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, algumas pessoas, eu digo porque já conversei com algumas pessoas, que diziam o seguinte: achavam que o abuso sexual infantil teria que haver a conjunção carnal, teria que haver o ato sexual em si. E pela abordagem que o professor Liesson traz agora, a gente observa que qualquer ato que tem esse fim libidinoso, que acha esse desrespeito, porque é questão da sua inocência. Eu quero até falar sobre isso, professor, é uma coisa, está ligado, pode ser até mais na frente, mas vamos tratar logo agora o que me ocorreu. Na televisão, apareceu agora recentemente na televisão, né, um dos programas de uma dessas rede de TV, em que algumas crianças, 3 crianças especificamente, lá parece que no estado de São Paulo, houve acusação de que uma pessoa que é responsável lá pelo local teria abusado dessas crianças, né? E aí digamos assim, se houve ou não houve, no primeiro momento achava que houve, aí se levantou uma questão, que aí eu quero trazer, que disseram assim: não, mas quem acompanhou não foi uma pessoa especializada no trato com a criança para perceber se o que ela teve foi realmente um abuso sexual, se foi ilusão, se não foi. Como é que é isso? Então, não daria para confiar diretamente na manifestação da criança, ou daria, ou em que forma se daria isso? Bom, é uma pergunta extremamente complexa, né? Por quê? Porque primeiro eu preciso saber o seguinte: dependendo da idade da criança, nós temos fantasias. Mas só tem um detalhe, Alonso: fantasias, elas não têm geralmente uma sequência lógica. Ou seja, um antes, o durante e o depois, como o abuso tem. O ato em si, ele tem uma sequência lógica. Então, quando o abusador ele comete esse ato criminoso, ele não está pegando a criança à força. Não é assim que funciona. Seria muito fácil você conseguir punir um abusador se o ato fosse obrigatório, ou se o ato fosse violento. Mas o abusador, na realidade, principalmente o abusador infantil, ele cria um jogo com a criança, onde a criança começa tendo confiança inicialmente e depois entra no jogo como se fosse uma atividade, uma brincadeira, ou fosse uma forma de carinho que o abusador faz para que a criança interprete esse ato de abuso como algo normal, como algo natural. Então, quando nós vamos investigar, por exemplo, os aspectos psicológicos de uma criança abusada, nós começamos primeiro para ver a coerência da história. Então, nós precisamos compreender a coerência para poder descartar 2 questões. Primeiro, fantasias que são geradas, e segundo, falsas memórias. Porque nossa cabeça, a nossa mente, ela também gera falsas memórias, principalmente quando nós somos levados a acreditar. Eu vou dar só um exemplo sobre isso. E é um exemplo comum. Imagine um casal que briga constantemente e a mulher decide, por exemplo, se separar. Ou então o homem arranja uma outra companheira e decide se separar. A mulher não aceita. E no meio tem uma criança de 2 anos, 3 anos de idade. A mãe, como uma forma de querer criar um clima desagradável, para prejudicar o pai e para punir o pai por ter saído de casa, ela começa a introjetar na mente da criança falsas memórias, dizendo que o pai fez aquilo outro, que o pai fez carícias sexuais, que o pai não era um bom pai. E aí ela começa o quê? A criança cotidianamente escuta essa programação mental. Ora,
a mãe entra na justiça ou faz uma denúncia contra o pai para dizer que ele foi um abusador, que ele abusou. A equipe muito profissional chama a criança para tentar investigar o que está acontecendo, e a criança repete aquilo que passou meses escutando, né, da mãe, e ela vai reproduzir aquilo. Isso acontece, em processo que nós chamamos síndrome da alienação parental. A alienação parental está aí. E casos de falso abuso, muitas vezes, acontece nessa alienação parental, onde a criança está num cabo de guerra, onde o pai puxa um lado, a mãe puxa o outro, uma separação litigiosa, uma separação difícil, e a criança no meio. Então, um dos genitores, para prejudicar o outro, começa a criar falsas memórias. Isso é muito grave. Gravíssimo, então, professor. Eu preciso compreender que caso é a ser investigado, porque cada caso é um caso diferente. Agora, que pode existir falsas memórias ou fantasias, pode existir. Eu me recordo, esse é um caso que você falou, é um caso recente, inclusive parece que houveram outros depoimentos a favor do rapaz, do suposto abusador, do suposto abusador, defendendo vários pais, 64 pais, exato, mais de 60 pais. Então é um caso para se investigar detalhadamente, principalmente com as crianças que relatam que houve o abuso. Então, que tipo de abuso? Porque o abusador, ele tem uma dinâmica, ele tem um modo de operação, ele tem uma forma de funcionamento. Então, ele não pega a criança e abusa, ele cria um ambiente lúdico, um ambiente de brincadeiras, ele é muito agradável com a criança. E lembre-se que crianças adoram adultos. Criança adora adulto. Então, por que adora adulto? Porque é uma forma de carinho, de se manifestar, de abraçar. Então, nós precisamos compreender qual foi o jogo que foi utilizado e se houve um jogo realmente para que fosse manifesto essa denúncia. No entanto, tem um outro detalhe em tudo isso. Eu tenho que ter cuidado. Cuidado que muitas vezes o que parece um abuso não é um abuso. Então, nós precisamos ver que o abuso às vezes está no ato em si ou na cabeça de quem visualiza algum tipo de ação. Então, observando pelo que o senhor falou, professor, não é fácil, viu, identificar o abuso sexual infantil. Porque, veja, vamos lá, só para a gente recapitular aqui. Pode acontecer de ser uma memória falsa, daquela que ficou plantando ali diariamente e tal, dizendo para o filho, querendo de alguma forma se vingar por causa de uma separação. Não é? Aí tem a fantasia, que tem que ver também. E ainda tem essa questão aí, que foi colocado aí, que pode, digamos assim, nem ser o ato em si, nem ter acontecido, mas alguém pode ter induzido. Então, como fazer? Então, por isso aqui que eu acho que... por isso que eu trouxe essa pergunta, porque na época que passou a reportagem sobre esse caso, que é recente, né, eu observei por uma parte da reportagem, se não me falha a memória, que foi bem específico isso, quando ele falou, uma própria psicóloga disse, não, mas quem fez o atendimento das crianças, no primeiro momento, para identificar um abuso, foram pessoas que tinham, digamos assim, capacitação profissional para tal, não teve nenhum psicólogo. Então aí fica como identificar com essas versões, com essas nuances que o senhor trouxe agora, como fazer para identificar? Então é necessário então que a criança, antes, digamos, o pai ou a mãe levar adiante, e deve investigar, lógico, mas antes de qualquer coisa, buscar um profissional habilitado para isso, é verdade? Isso, né? Agora, lembre-se o seguinte, uma criança vítima de abuso, ela tem consequências. Então, consequências que são verdadeiras alterações comportamentais. Uma criança, ela muda a sua rotina. Então, qual é a minha orientação? Principalmente para os pais. O que nos interessa aqui no programa é para as famílias. Então, assim, nós não estamos falando para os profissionais que vão fazer a avaliação, mas para as famílias que estão nos escutando agora, como identificar uma possível, eu digo possível por questão de responsabilidade, para gente não estar achando que todo mundo é um abusador, mas que o abusador pode estar em todos os lugares. Então, a mãe que convive mais com a criança deve observar a alteração no comportamento dessa criança, choros imotivados, a criança fica retraída, a criança começa a apresentar medo do sexo masculino. Olha o que eu falei, do sexo masculino. Por quê? Porque as estatísticas demonstram que 85% das crianças abusadas são do sexo feminino. Que interessante, é um índice alto. Altíssimo, e 15% apenas são do sexo masculino.
Então, olha só, então tem um modo de funcionamento. O abuso não acontece de qualquer forma, né? Geralmente, o abusador ele tem um perfil. Então é um indivíduo muito mais velho, é um indivíduo que tem acesso à criança. Sabe aquele ditado que diz, dormindo com o inimigo? Muitas vezes a criança está dormindo com o inimigo. Eu coordenei uma pesquisa, né, desde 2007 eu trabalho com pesquisa na área de abuso sexual, e nós coordenamos lá na faculdade, né, de psicologia, uma pesquisa tentando traçar quem é, né, qual o perfil do abusador em nosso município, né, no município de Maceió. E nós descobrimos algo alarmante. Em primeiro lugar dos abusadores, no ranking dos abusadores, está o padrasto. Ou seja, ele tem acesso à criança. E depois vem o quê? O pai biológico. Olha só, o que leva um pai biológico a abusar do seu próprio filho, da sua própria filha? Que loucura, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Ou seja, que transtorno é esse? Porque eu não posso dizer que é uma pessoa saudável. Um indivíduo que sente atração por uma criança não pode ser saudável, isso é óbvio, né? Agora, um ponto crucial que a gente precisa deixar claro é a diferenciação do que é pedofilia e do que é abuso infantil, porque nem todo abusador é um pedófilo, né? O abusador geralmente ele não tem um desejo, né? Ele não tem um desejo efetivo pela criança, ou seja, o pedófilo ele tem um desejo, ele prefere uma criança a um adulto. Esse é o conceito de pedófilo básico. Esse é o pedófilo, certo. Porque o desejo é incontrolável. Certo. No caso, um abusador, não. O abusador muitas vezes tem a sua família constituída, ele tem atração pela sua mulher, ele tem atração por adultos. E o que leva ele a fazer isso? Aí é a questão, muitas vezes ele é um oportunista. O pedófilo, ele é um caçador. Caçador mesmo, então ele vai caçar no shopping, ele vai caçar no bairro, ele vai caçar, né, nos parques, ele cria estratégias para se aproximar da criança. Muitas vezes ele cria estratégias para se aproximar da própria família, e a família começa, não, meu vizinho é tão bonzinho, ele traz brinquedos, ele traz confeite para o meu filho, e não sabendo que por trás disso pode existir um pedófilo, ou seja, um caçador. Ele pode ir atrás da criança, ele cria mecanismos para ter acesso à criança. Então o nosso grande problema é esse, porque ninguém anda com a tarja na cabeça dizendo, eu sou pedófilo. Isso não existe. Pedófilo pode ser qualquer pessoa, inclusive aquela que está ao seu lado. E muitas vezes, eu já acompanhei diversos casos de mães que surpreenderam quando o pai foi pego em flagra fazendo atos libidinosos com a sua filha. É interessante, professor, que dessa forma, viu, o amigo ouvinte que está, amiga e o amigo ouvinte que está nos ouvindo agora, nessa entrevista com o professor Lécio Pinheiro sobre o abuso sexual infantil, é algo interessante para a gente para observar. Olha, não existe um adesivo, uma tarja na testa, no coração, no peito de ninguém para dizer que é assim ou não. Então, diante desse esclarecimento vindo para a entrevista, é importante começar a observar, guardar na cabeça como agir, né? Observar, por exemplo, não é que todo e qualquer vizinho ou adulto ou tal que seja agradável com os filhos ou com tal seja um abusador, um possível abusador ou até um pedófilo. Não, mas não custa nada ficar atento. É observar, ficar atento, né? O professor Lécio trouxe bem claro isso, né? Que muitas vezes, e especialmente o pedófilo, que é um caçador, ele cria estratégias para isso. Então, não custa nada. O compromisso, principalmente do pai e da mãe, deve ser esse, deve ser o de observar, né? Não só o comportamento da criança em si, como daqueles que a cercam. É uma forma de proteção, né? Como diz o Isamitiba, esse grande educador que todos nós conhecemos, quem ama, cuida. Então é preciso cuidar. Me parece, o meu amigo Marcelo Eduardo me falou que já temos perguntas aí, perguntas dos nossos ouvintes, e nós vamos aqui para ler essas perguntas para o professor Lécio Pinheiro começar a responder, já agradecendo, né, aos ouvintes. Tem um ouvinte aqui de Maceió que não se identificou, mas mesmo assim nós agradecemos a participação, e outra ouvinte que é a Marlene lá de Belo Horizonte, que está trazendo, né, a pergunta. Vamos começar pela nossa ouvinte que não se identificou, porque é a primeira pergunta, e ela diz assim: minha filha foi assediada pelo próprio avô, sofrendo várias sequelas. O que fazer? Como será o futuro dela em relação a namorados? Eu vou ler novamente, que essa pergunta é muito interessante. Minha filha foi assediada pelo avô, sofrendo várias sequelas.
o que fazer? Como será o seu futuro em relação a namorados? Nossa amiga ou nosso amigo de Maceió, um ouvinte que nos identificou, nós agradecemos a sua participação. Professor Liesio, e aí? Bom, primeiro nós precisamos saber o seguinte, né? Que sequelas são essas? Porque, lembre-se, e eu acredito plenamente nisso, nós temos um poder tremendo, né, de superação. Nós temos algo que na psicologia e em outras áreas chama-se de resiliência. Por mais que seja grande o trauma, nós temos o poder de superação. Certo? Agora, é triste você ver um depoimento, porque aí você está lendo um depoimento de uma mãe que fala que a criança foi abusada pelo próprio avô. Olhe bem. Então, assim, eu não vou discutir a questão do avô ter abusado. Eu quero discutir essas sequelas e como ajudar essa criança. Eu não sei qual é a idade dela hoje, mas é importante a gente compreender que é possível um tratamento psicológico para que essa criança ou essa adolescente, eu não sei, possa superar esses traumas. Principalmente porque uma das grandes alterações comportamentais que existem em crianças vítimas de abuso é o que nós chamamos de distanciamento, né, nas relações afetivas. São crianças que vão se tornar adultos que começam, né, quando já está na adolescência, quando começam a entrar na vida adulta, não conseguir estabelecer um relacionamento afetivo duradouro, né, com o sexo masculino, por exemplo, pela falta de confiança, porque o trauma está tão presente, que essa jovem não vai conseguir relaxar e confiar, porque lembre-se que relacionamento afetivo, principalmente os relacionamentos afetivos duradouros, são feitos com confiança. Então, essa criança ela foi abusada, eu não sei quanto tempo, porque as sequelas são identificadas pelo tempo, né, que o abuso ocorreu. Então, é importante isso. Mas o que fazer? Nós sugerimos, por exemplo, buscar uma ajuda psicológica. Existem sistemas, né, principalmente aqui em Maceió, que colocam, né, um atendimento psicológico gratuito, né, a nossa clínica de psicologia lá no Centro Universitário do SESMAC então, oferece esse tratamento gratuitamente, mas que é importante a gente compreender o seguinte, né, que sequelas são essas? Que é a primeira pergunta. Houve o abuso real? Como foi descoberto esse abuso? E por quanto tempo esse abuso? Porque são perguntas que nós precisamos de respostas para traçar o que nós chamamos de prognóstico. Ou seja, o que fazer agora? Então, diante ao ouvinte, né, que não quis se identificar, eu até já digo logo, se quiser, não precisa, continue sem se identificar, se quiser pode trazer mais elementos, como o professor falou, para que seja melhor analisado. Claro, o ideal, aí ele já falou e é importante, o Centro de Estudos Superiores de Maceió, SESMAC, disponibiliza, né, um serviço gratuito. Tratamento gratuito. Né, para esse caso, principalmente para a população que não tem condição de pagar um psicólogo. Isso, né, é fundamental, tá certo? É importante, inclusive, até depois o professor lembrar do telefone, alguma coisa que a gente possa dar no ar aqui, seria interessante para as pessoas. Mas veja, se tiver algum elemento a mais para fornecer, porque qual o tipo de sequela, quanto tempo durou, né, esse abuso, para que possa trazer mais elementos. Não só necessariamente para o seu caso específico, que está nos ouvindo, mas com certeza, casos outros no Brasil todo e no mundo, pessoas que estão nos ouvindo, né, poderá utilizar-se dessas informações para poder compreender melhor. Agora, eu achei interessante, professor, você trouxe uma questão fundamental. É o poder de superação. Olha, toda e qualquer situação, ela deve ser vista com caráter otimista. Eu gostei da sua abordagem porque, ainda mais dentro da sua experiência, né, como profissional, né, como pesquisador, que o é, mas também como profissional. Para que as pessoas, porque às vezes aconteceu e agora minha filha e tal, que é normal acontecer, mas acima de tudo lembrar esse poder de resiliência, essa resiliência que todos nós podemos ter. Então fica o ouvinte aí, já autorizado, quiser complementar com esses dados, né, quanto tempo durou, qual foi o tipo de sequela, para que a gente possa informar. É importante, o que eu aconselharia, né, para essa ouvinte, leve essa criança ou esse adolescente, ou se já é um adulto, para um acompanhamento psicológico. Ficaria muito, muito mais, eu diria, efetivo o processo de superação. Então, nós temos lá um tratamento, vocês podem entrar em contato pelo telefone 82-3215-5178, que é a nossa clínica de psicologia lá da universidade, do centro universitário. Calma. Dá, claro. Né? 82, na Alagoas, 3215-1578. Pronto.
3215 1578. É fácil, 3215 1578. 82 porque é Alagoas. Então você já sabe o número é esse, 3215 1578 é o sistema, é um serviço gratuito que o SESMAC, através da sua coordenadoria de psicologia, oferece à população, ok? Mas é fundamental, veja bem, quando nós trazemos assim, quiser trazer mais informações para a gente conversar, não é que esse é o atendimento não, viu? Querido ouvinte que está aí, não é o atendimento no ar não, é apenas para distanciar essa questão, para que outras pessoas possam perceber, né, a importância dessas informações, inclusive quando for para o atendimento psicológico. Quando for para o atendimento psicológico, ter posse dessas informações. Bom, nós vamos agora então para a segunda pergunta, que é da nossa ouvinte Marlene de Belo Horizonte, quem agradecemos a participação. O que explica essa fixação de homens por crianças? Valor moral nulo? Porque nosso instinto seria de proteger e não acabar com a vida das crianças. Não há paternalismo? Ela até dá um desabafo aqui, né? Então vou reler, eu gosto de reler porque são perguntas importantes que norteiam inclusive a nossa entrevista e a gente destacar. Primeiro, ela diz: o que explica essa fixação de homens por crianças? Valor moral nulo? Porque o nosso instinto seria proteger e não acabar com a vida das crianças. Não há paternalismo? Marlene, muito obrigado, você que está em Belo Horizonte. Um abraço para todos os nossos amigos mineiros que estão nos ouvindo agora. Professor Liércio, é com o senhor. Bom, Marlene, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, a fixação de alguns homens por crianças existem. No entanto, existem também mulheres abusadoras. A grande maioria são homens, mas existem mulheres abusadoras. No caso desse que você chama de fixação, que é o caso do pedófilo, porque o pedófilo ele tem uma fixação mesmo, ou seja, ele prefere crianças, crianças que têm um ar de inocente, não é qualquer criança não, crianças que pareçam crianças. Então, por exemplo, você vê que hoje em dia com a mídia, com a TV, existem crianças muito mais sexualizadas, né? Crianças que botam roupas de adulto, botam um batonzinho, né? Se veste mais como um pequeno adulto. Essas estão salvas do pedófilo, porque o pedófilo só quer inocência. Ele não quer uma criança que pareça um adulto. Então, assim, o que acontece, né, é algo totalmente invertido. O pai, o adulto, deveria proteger uma criança, você está corretamente. No entanto, o que acontece em termos de distúrbio é que faz um adulto desejar uma criança. Isso é um transtorno. É um transtorno psicológico que, infelizmente, no caso dos pedófilos, não tem cura. Até hoje não existe ex-pedófilo. Eu tenho um amigo, né, psicanalista, que diz assim: olha, o pedófilo só chora arrependido quando a polícia está na porta. Aí ele diz que está arrependido, mas até então ele continua ainda caçando crianças, ainda buscando crianças. Então, respondendo a tua pergunta, é um distúrbio gravíssimo que chama perversão sexual, chamada pedofilia. Quer dizer, então, professor, que nesse caso é interessante essa observação. Não há cura, ainda não foi detectada a cura. É um distúrbio grave, então. É um distúrbio grave das perversões, não existe cura. O que está se discutindo hoje, principalmente em países como Estados Unidos, Inglaterra, e o Brasil entrou nessa discussão recentemente, sobre castração química. Então, assim, é uma substância que tenta inibir o desejo sexual desse adulto que foi diagnosticado como pedófilo. Nos Estados Unidos é muito utilizada a castração química e também a tornozeleira eletrônica. Quando ele é condenado, ele não pode chegar a 200 metros próximo a uma escola, uma praça, por exemplo. Mas por quê? Essa aviso ou eles acompanham? Eles acompanham, rastreado. Há um rastreamento dos pedófilos condenados nos Estados Unidos. Nós não temos isso aqui ainda, mas é que é algo extremamente delicado. Como fazer, por exemplo, a castração química? Será que a castração química vai tirar o desejo, mas vai deixar a consciência? Então, um violentador, por exemplo, ele tem um nível de consciência inalterada com essa castração química. Então, assim, é algo polêmico que está sendo discutido no Brasil sobre esses efeitos de castração. Então, assim, o que fazer, na realidade, nesses casos, é ficar atento e denunciar. Eu acredito que a denúncia é a grande arma que a sociedade tem contra a pedofilia.
Olha, em relação a isso que o professor falou, você pode denunciar através do 100, número 100, ou 181. Disque 100 ou então 181. Mas eu gravar mais fácil, Disque 100, 100, né? Mantenha uma criança protegida e 00 de abuso sexual. Então você grava aí Disque 100. Ele falou importante a gente lembrar, é bom denunciar, porque às vezes acontece, né? As vítimas, principalmente as mães, os pais, às vezes não querem expor a criança. Tudo bem, precisa expor a criança. Mas o adulto em si responsável pode denunciar. Inclusive nesse Disque 100 não precisa nem estar se identificando, está dizendo que é que não. Apenas denunciar, até porque vai evitar que outras crianças possam ser abusadas. É como fala, nós estamos aqui inclusive dando um site, estamos visitando um site muito interessante chamado Todos Contra Pedofilia. Olha, interessante, todoscontrapedofilia.com.br. Você que está anotando, anote todoscontrapedofilia.com.br e ele traz isso que o professor falou nesse instante, para denunciar. Denuncie, Disque 100, porque ele diz, pedofilia não é problema meu, não é problema seu, é problema nosso. É a proteção das nossas crianças. Mas aí eu volto mais uma vez, professor, para voltar a uma questão que eu acho interessante. Olha só. Já que, né, a pedofilia é um distúrbio psicológico em que o pedófilo ele vai estar buscando mesmo toda hora, né? Digamos assim, entre aspas, não tem como você, o pai ou a mãe, proteger 100%, não é? Mas tem algum comportamento, tem alguma coisa assim, por exemplo, você está no shopping, está com seu filho ali e tal, tem algum tipo de comportamento comum nesses pedófilos que o pai ou a mãe possa ficar logo alerta, não vai correr, brigar, nem chamar a polícia não, mas ficar alerta com algum comportamento daquele adulto, homem ou mulher, que chega perto do seu filho, algum comportamento assim, comum, né, sem querer aqui, digamos, estereotipizar ninguém, né? Mas assim, tem algum comportamento? Tem comportamento comum. Geralmente o pedófilo, ele é, como eu falei, é um caçador, ele fica observando, ele fica cercando despretensiosamente em torno da criança. Ele pode filmar. Quantos casos nós já vimos, por exemplo, de uma criancinha, né, do sexo feminino, de 3, 4, 5 anos de idade, subindo a escada rolante, né, e embaixo está um pedófilo com a câmera escondida no sapato, né, gravando a calcinha da criança. Então tenha cuidado daquele adulto que está próximo à criança, com aquele adulto desconhecido que está por trás da criança. Aconteceu um fato recentemente que eu até alertei, estava com um amigo no shopping, ele estava com o filhinho dele, o menino tinha os seus 8 anos mais ou menos, que ia ao banheiro. E ele disse, não, vá lá no banheiro, eu fico esperando aqui. E eu disse a ele, não faça isso. Não deixe seu filho só em um banheiro público. Isso não pode acontecer. Nós devemos, na realidade, ter o máximo de cuidado com os nossos filhos. Eu não sei quem está no banheiro com ele. O banheiro é público, eu não sei quem está frequentando. Eu não sei que tipo de indivíduo vai estar lá, né? Ou esperando ou na espreita. Eu não sei. Então, assim, alguns comportamentos preventivos. Não deixe seu filho com estranhos. Não deixe seus filhos, né, com pessoas que adoram, entre aspas, crianças, né? Vizinhos que são tão solícitos, né, que levam brinquedos, levam presentes para os seus filhos. Observem isso. E do outro lado, observe o comportamento da criança. Observe se essa criança, né, ela começa num momento muito apegada e depois a esse adulto e depois ela começa a estranhar ou não querer. Por quê? Porque é um jogo. A criança, muitas vezes, depois que há o jogo sexual envolvido, porque a criança é ingênua, ela não sabe o que está acontecendo, ela pensa que é uma brincadeira. Ela começa a ter essas alterações comportamentais, começa a ter medo. Por quê? Porque o adulto, o abusador, por medo de ser denunciado, ele começa a ameaçar a criança, dizendo que aquilo é nosso segredo, porque ninguém pode saber, e começa a criar um clima por trás disso. Então, você teve um depoimento agora, né, quando a ouvinte se manifestou, ela foi abusada, ou a filha dela, não sei, a filha foi abusada pelo avô, porque o avô está dentro de casa. Quem poderia imaginar que o avô de uma criança pudesse ser o abusador? Morando na mesma casa muitas vezes. Então o inimigo às vezes está em casa. Então, mãe, você que tem maior contato com seus filhos, tente prestar atenção. Não deixe a criança só, principalmente com estranhos ou com pessoas que são muito solícitas para tomar conta dessa criança. É importante esse conselho aí, minha gente. São comportamentos preventivos. Porque, obviamente, que depois que aconteceu,
tomaram medidas, não é? Primeiro para responsabilizar o criminoso, porque é crime, não é? Responsabilizar o criminoso, mas também a segunda parte, que é tratar, e ao mesmo tempo tratar da pessoa que foi abusada. Agora, existem comportamentos preventivos. Eu achei interessante isso que o professor Lierson falou agora, porque eu também já observei, em mais de uma vez, e eu não dei essa opinião, esse conselho, porque eu não sabia, não me liguei, eu achei que estaria me metendo, claro, vou meter na vida dos outros, mas eu poderia, com habilidade, conversar com a pessoa. Eu já vi mais de um pai em shopping mesmo, a criança pequena mesmo, assim, a criança de 4, 5, 6 anos, até, né, porque vai ir sozinho para o banheiro. Inclusive porque tem banheiro de criança, sim, tem banheiro de criança, mas pode ter um adulto lá dentro. E hoje os shoppings mais modernos, a gente já percebe isso, que existe inclusive o banheiro família, né, que você pode ir com a criança, acompanhar. E mesmo que não for, vá com um adulto. Um adulto é bom, importante, não deixar a criança só, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Eu estava observando aqui, professor, também um dado interessante, né, nesse outro site que nós estamos olhando aqui, da Veja, da Abril, que diz o seguinte: olha que número interessante, Márcio. 5,4 milhões de brasileiros relatam abuso sexual na infância. É um número grande. Número altíssimo. Número altíssimo. Mais de 5 milhões de pessoas relatam. Agora, claro, onde está? O que eu aprendi hoje, né, aqui nessa entrevista, né, há que se observar, né, que pode-se ter memórias falsas que foram criadas, porque são relatos, não estou falando aqui de casos registrados. Pode-se observar também que pode ser fantasia. Daí a importância de acompanhar a criança, de levar para um tratamento psicológico se existir. Agora, onde está? Como fazer, por exemplo, porque aí vem mais uma questão. Há aquela situação, professor, do pai, né, ou da mãe, que o pai do coleguinha, a família do coleguinha, o coleguinha chama a filha para ir para casa. Vai, passa o dia lá, não, pai, eu posso dormir. E o pai ou a mãe, muitas vezes sem querer desagradar o filho, sem querer ver o chororô, não é? Aí faz o quê? Deixa. Olha só, se não é fácil, não é? Essa é uma questão fácil de decidir. Eu queria sua opinião sobre isso. Como fazer? Porque, olha só, criança, 2 coleguinhas, colega de escola. Vamos dizer, o Joãozinho e o Paulinho. Os 2 colegas de escola. Aí o Joãozinho convida o Paulinho para ir para a casa dele, passar o dia. Mas, sem esperar, de repente convida para ficar. Não, porque o papai e a mamãe convidou e tal. Como fazer nessa situação? Já é uma situação para ficar alerta? É uma situação para ficar alerta. Aliás, tudo é uma situação para ficar alerta, né? Infelizmente, né? Chegamos a um momento que estar alerta, na realidade, é a única defesa que a gente tem, né? Mas com esse seu questionamento, que é muito interessante, Alonso, eu diria o seguinte: lugar de criança é em casa, com os pais. Não na casa do vizinho, nem na casa de conhecido. Não é? Lugar de criança é com os pais. Então deixa dormir. Olha, lugar de criança é com os pais. Não é? Eu não sei quem é a dinâmica daquela outra casa. Com um coleguinha. Né? Tudo bem. Isso era muito bom, né? Para quando se tinha muitos valores envolvidos. Hoje, a quantidade de abusadores está aumentando drasticamente. E eu tenho que ter cuidado com relação a isso. Então, assim, eu tenho muito cuidado. Eu tenho um filho de 1 ano e 1 ano e meio de idade. Né? Então, assim, eu tenho um verdadeiro cuidado afetivo com relação a ele. O que ele vai fazer, principalmente agora que está no processo de desenvolvimento. Né? E lembre-se que boa parte dos abusos acontece nessa faixa etária, né? De crianças que vão chegando aos 2 anos, 2 anos e meio, até os 5, 7 anos de idade. De 2 a... De 5, 2 anos, 2 anos e meio, começa muitos a aumentar no nível, né, o índice de crianças abusadas, né, até os 7 anos de idade, por exemplo. Então, é uma fase crítica. Por quê? Porque também é uma fase de desenvolvimento da personalidade da criança. Então, muito das alterações comportamentais, muito do que ocorre em termos de distúrbio numa criança. Por quê? Porque uma criança abusada, ela pode ter depressão, ela pode ter síndrome do pânico, ela pode desenvolver algum tipo de psicose, ela pode desenvolver algum tipo de psicopatia, ela pode se tornar um abusador. Então, olha só, uma criança abusada na idade adulta também pode reproduzir esse abuso. Então, tem uma série de consequências. É por isso que eu sou meio radical com relação a essa questão de dormir fora de casa. Eu achei interessante essa sua colocação, quando diz assim: local de criança é em casa, é com os pais. Claro que
Ainda assim, como o senhor falou, tem que ficar alerta. Às vezes, infelizmente, o próprio inimigo está dentro de casa, mas a margem é menor. Sim. A margem é menor, não é? Porque existe um comportamento. Não posso dizer que não tem risco. Nós trabalhamos com minimizar o risco. É importante observar isso, né? Eu não sei, por exemplo, a babá. Olha a figura da babá, que coisa interessante. Eu não sei de que uma babá é capaz. Eu não sei o passado da minha babá. Eu não sei o passado, né, daquela pessoa e com quem ela anda. Eu sei que ela está dentro da casa com uma criança. Então, muitas vezes, os pais precisam trabalhar, precisam sair e a criança fica com a babá. Eu tenho enormes fontes de relatos, né, sobre babás que abusaram, né, de crianças. Vários casos existem, né, de crianças que foram deixadas com babás ou em creches que foram abusadas. Então, professor, esse caso é muito mais grave. Porque, veja, claro, nem todo mundo tem condições de pagar uma babá, não é? Mas é comum, existe um comportamento comum das pessoas, especialmente as mães que trabalham, nada contra quem trabalha, apenas destacando isso, de contratar babás e deixa a criança só. E isso, aí? Claro. Como prevenir? Já que é uma coisa que existe, que é normal a situação de ter mãe que trabalha e que deixa com babá. Como fazer? Tá, Alonso, você quer uma resposta pessoal ou profissional? Não, profissional. Pessoal, eu diria assim, vai rezar, ore muito. Profissional, eu diria assim, é importante ter cuidado em identificar o perfil da pessoa que você deixa. Fica com quem em casa? E essa pessoa, estou dizendo que essa pessoa é perigosa, estou dizendo que sim, ela pode ser descuidada, ela pode trazer pessoas para dentro de casa, desconhecidas, da própria família. Então, lamentavelmente, é um ponto que nós não temos muito como prevenir, a não ser a mãe começar a observar o comportamento da criança. Quando chegar em casa à noite, pergunte o que ela fez, pergunte o que ela brincou. Lembre-se que o abuso começa com uma brincadeira. Brincou de quê? Isso. Como foi essa brincadeira? Não? Pergunte todos os dias. Todos os dias. Isso é importantíssimo. Eu acho que deveria fazer parte da rotina dos pais que trabalham, quando chegar em casa, conversar com seus filhos. Pergunte como é que foi o dia, pergunte de que ela brincou, como foi sua brincadeira, mostre interesse pela vida da criança, porque ela vai te dizer, ela vai colocar exatamente o que aconteceu, de uma forma despretensiosa, espontânea, mas ela vai colocar para você. Tá aí um grande conselho, Márcio Eduardo, tá vendo? Um grande conselho para quem está nos ouvindo agora. E isso que o professor Lierson está sugerindo, né, está nos recomendando, é algo que vai servir não só para a prevenção do abuso sexual infantil, para estreitar os laços familiares. Porque é fundamental que nós tenhamos essa consciência, que quando nós demonstramos interesse para a criança, a tendência dela é querer expor para o pai e a mãe a sua vida. E aí vem toda uma gama, claro, a gente agora está fixando na questão do abuso sexual infantil, mas tem toda uma gama de contribuições positivas com esse comportamento. O pai e a mãe que se interessa pela rotina, que conversa, que pergunta, não necessariamente, aí eu me pergunto, professor, não interrogatório, né? Tem que ser como é que é essa conversa. É uma pergunta. Para a criança não se sentir inibida também. Fez o quê? Conversa com quem? Fez aonde? Não é assim? De pai para filho, de mãe para filho, como deveria ser, porque não existe nada na face da terra mais importante do que família. Agora eu vou buscar o pai do professor Lierson, que é pai também. Com o seu filho, você encontrou com o seu filho, passou o dia lá com a babá, o senhor chegou agora da faculdade e tal, aí a criança veio, né, com aquele momento de carinho. Como é que o senhor faria? Diga aí pra gente ouvir. Tá supondo, porque o meu filho jamais vai ficar com a babá. Não, eu estou criando uma hipótese, eu concordo. Até porque o senhor colocou do começo muito bem que o local de criança é com os pais em casa. Pode dizer assim, paranoia, mas não é paranoia. É conhecimento, é pesquisa. Eu tenho uma profissão, ser psicólogo é uma profissão bonita, mas que faz você também ver o outro lado do ser humano. Então eu acompanho muita coisa boa, que são os processos de superação do ser humano, mas eu acompanho um outro lado também, de seres humanos menos evoluídos, né, que são capazes de tudo. Então assim, eu sou até radical em algumas questões, porque eu sei do que algumas pessoas, não são todos, eu acredito que o ser humano por essência é bom,
mas parece que em algumas pessoas algo se desvirtua, né? E lamentavelmente eu não tenho o poder de saber em quem antes de acontecer, né? Não tenho esse poder. Então, assim, Liésio, como pai, na realidade, tem o máximo de cuidado de deixar, né, o seu filho em casa. Sempre tem alguém da família, cunhada ou irmã, alguém de confiança, alguém de confiança. Isso. Por quê? Porque faz parte do seio familiar. Apesar que o abuso também está no seio familiar. Mas o índice é menor. Mas o índice é menor. Sim, lógico. Mas qual é a questão? Eu preciso, né, ter uma segurança de essa criança, né, ser resguardada, né, dos malefícios da vida. Então, olha, eu estou falando como pai, não estou falando como profissional mais. Estou falando com aquele que tenta, né, compreender como ocorre. Né? E a partir desse momento, o pai, ele é corresponsável. Eu sou responsável pela segurança do meu filho, você é responsável pela segurança dos seus filhos. Isso é importante. Esse nível de consciência precisa estar na família brasileira. Vou dar só um exemplo. Nós somos muito afetivos. Os brasileiros são afetivos, são comunicativos. Então você encontra uma criança no shopping e você vai dizer, olha que coisa linda. E às vezes você fica de joelho para brincar com a criança. Isso é comum. Todos nós fazemos isso, na grande maioria. Um elogio, um bebê bonito que você achou lindo. Se nos Estados Unidos você vai para um shopping e você vê uma criança bonita e abaixa para brincar com ela, imediatamente a mãe aciona o segurança do shopping e os seguranças chegam perto de você. Olha o nível de paranoia do povo norte-americano. Não estou dizendo que a gente tem que ser paranoico, não é isso. Eu estou dizendo que nós... Dadas as ocorrências lá, né? Isso, dado as estimativas de abuso que são alarmantes. Alarmantes. Você tem uma ideia, não só no caso de abuso, mas pega, por exemplo, os casos de psicopatias. O psicopata é aquele que é desprovido de qualquer senso de sentimento de culpa, de remorso. Você vai ver que 70% dos casos de psicopatias estão nos Estados Unidos. Ora, outros vai ver um adulto metralhando um monte de gente na rua, ou criminosos que esquartejam. Então você vai ver. Então, assim, eles estão tão escaldados, né, que não permitem nenhuma manifestação pública, uma manifestação pública de afetividade, como nós fazemos aqui. Porque se você olhar bem, Alonso, o Brasil é o local de maior incidência no que nós falamos de turismo sexual. Não pense que vem voos fretados da Itália, Alemanha, de outros países da Europa para ver praia. Não vem apenas para isso. As pessoas vão para Fortaleza, muitas vezes, vão para Natal, Salvador, em busca de turismo sexual, muitas vezes com menores. E aí a TV demonstra isso. Alguns programas fizeram uma investigação, uma denúncia investigativa, né, sobre como ocorre o turismo sexual. Eu vi um em Fortaleza, absurdo, crianças de 12 anos de idade sendo prostituídas, né, com conivência dos próprios pais que recebiam da aliciadora. Então, peraí, que mundo é esse? Eu tenho que ter cuidado com isso. É impressionante, a gente fica... é assustador, de certa forma, né? Então, bom, nós estamos estamos num mundo em evolução, e aí temos também a visão espírita, que podemos dizer, que não só espírita, mas como cristã, de uma forma geral, até porque a doutrina espírita é cristã, não é? De que, como Jesus diz, é necessário que venha o escândalo, mas ai de por quem vem aquele escândalo. Então, o interessante é que hoje, digamos assim, a globalização da informação, os meios de comunicação, a própria Rádio Brasil Espírita, que você vê, estava conversando aqui, a senhora Marlene lá de Belo Horizonte está participando da conversa aqui em Maceió, né? E outros ouvintes que estão participando, que não estão acionando, mas que estão ouvindo aí. Então, é globalizar. Então, aí o que acontece com isso? A gente começa a observar que as informações, elas começam a serem compartilhadas de tal forma que as pessoas estão ficando, professor, mais alertas, estão ficando atentas. Por exemplo, tenho certeza que quem está ouvindo o programa agora, hoje, ao final da entrevista, vai dizer assim, poxa, peraí, isso aqui eu não sabia. Eu digo por mim, eu não sabia disso, eu não prestava atenção nisso. Eu mesmo não chegava no shopping, já vi várias pessoas deixarem a criança ir sozinha para o banheiro e achava que estava dizendo, não, para a criança é autonomia. A autonomia é essa que pode... perigosa. Autonomia perigosa, não é? Então, local de criança, isso é uma mensagem para mim, local de criança em casa e com os pais.
Mas aí eu vou retomar aquela pergunta, se fosse o caso, que não é o seu caso, como é que faria? Como é que o pai deve abordar a criança? Eu estou falando de uma forma prática mesmo. Certo. Chegou a criança, passou o dia fora, a criança estava com a babá. Como começar essa abordagem de forma mais sutil possível? Conversando, como é que seria? Conversando. Lembre o seguinte, nós, principalmente na sociedade moderna, necessitamos trabalhar. Geralmente o trabalho hoje é caracterizado pelo dia fora de casa. Não é? Então, assim, é muito tumultuado o dia de um profissional. Chega em casa, brinque com seu filho. Primeiro que ele precisa disso para ser estruturado psicologicamente. Ele precisa do contato afetivo dos responsáveis, dos genitores, dos pais. Então, a partir daí, no brincar, comece a conversar com ele sobre o dia. O que ele fez no dia? Você tem uma ideia, aí um exemplo pessoal. O meu filho tem 1 ano, tem 18 meses, 1 ano, já está falando quase tudo. E eu sempre, quando chego em casa à noite, converso com ele. Ele só dorme depois que eu chego. E pergunta a ele, o que foi que você fez hoje? Como foi? E ele já entende. E ele fica assim, shopping. Ele já foi palavras, que na cabecinha dele ele já está compreendendo como relatar para você o que ele fez. Imagina uma criança com 2 anos, 3 anos. Uma criança com 3 anos de idade, ela tem um vocabulário imenso, imenso. Então, converse com o seu filho. Durante as brincadeiras, nós precisamos. Lembre o seguinte, nós temos, nos reproduzimos biologicamente, mas também eu preciso ter uma responsabilidade sobre aquele produto maravilhoso que nós colocamos aqui no mundo. Então, assim, essa responsabilidade é que faz com que o cansaço seja ultrapassado. O cansaço de um dia sobre um pai, ele não deve ser levado em conta diante da beleza que é ter um filho, ter uma filha. Ter um contato, né, professor? Exatamente. E dependendo de como esse contato for, ele pode ser revigorante, né? Revigorante, cheio tremendo. De problema, às vezes no trabalho, chega em casa, a criança sorri, conta coisa engraçada. Eu tiro por mim, me permita essa experiência. Eu tenho uma neta, agora tenho 3 netos, né? Tem a minha neta, Luna, de 3 anos, e tenho o Luca e a Liz, de 2 anos, fazer 3 meses, né? 2, 3 meses. Mas a Luna, por exemplo, que tem 3 anos. Toda vez que eu entro em contato com ela, que eu às vezes vou levar lá na escola, é enriquecedor. E observe isso que o senhor falou mesmo. O vocabulário é rico, ela às vezes vem com algumas coisas, olha. Então, e eu tenho procurado dialogar com ela e tenho aprendido. Então é interessante você que está nos ouvindo, porque ele poderia dizer assim, mas quer ser 2, 3, não, falar o quê? Ora, converse com a criança, pergunte o que ela gostou, o que não gostou, o que fez, o nome do coleguinha, o nome da escola, o nome da tia, e aí vai criando essa relação com a criança, esse hábito de conversar, dialogar com a criança, que vai facilitar e vai proteger seu filho. Olha, é muita coisa, a gente tem muito mais assuntos aí, né? Nós já estamos mandar um abraço aqui para o nosso amigo Sebastião, ex-presidente da Federação Espírita do Estado da Alagoas, que está por aqui. Não pode deixar de falar com o Sebastião, né? Sebastião, seja muito bem-vindo. A gente está fazendo uma entrevista, mas não posso deixar de falar que é presidente da Federação Espírita. Tudo bem? Deu boa tarde para os seus amigos aí. Boa tarde, amigos ouvintes. Que vocês tenham uma tarde feliz, juntamente com o nosso amigo e irmão Alonso e o nosso companheiro professor Liécio e o nosso querido Márcio. Que Deus abençoe a todos nós. Poder deixar de fazer essa breve participação, porque o nosso amigo Sebastião, durante algum tempo, foi presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas, sempre procurando fazer o seu melhor, procurando, digamos assim, ampliar, né, essas caminhadas da Federação. Eu tive a oportunidade, inclusive, de encontrar várias vezes, visitando os centros, né, participando, inclusive, do programa Portal de Luz. Nosso grande abraço ao professor, o nosso querido amigo Sebastião. Seja bem-vindo. Ok, então nós queremos voltar ao nosso tema e trazer para o professor Liécio o seguinte, olha só, é muita coisa, né, o tema é grande, a gente observa aqui, né, a quantidade de pessoas, de casos relatados de pedofilia, essa questão do terrorismo sexual infantil é grave. E muitas vezes, Alonso, pessoas famosas, você viu que a Xuxa deu um depoimento que foi abusada, vários esportistas colocando, agora recentemente aquele ex-menudo, que estava naquele programa de reality show de uma TV, também deu um depoimento que foi abusado sexualmente. Então isso mostra, pelo que o professor traz, que é algo que precisa estar alerta. É uma situação que não é incomum. E não ficar pensando de dizer assim, não, só acontece com fulano, não, pode acontecer com a gente também.
Então, acredito que as colocações, as informações que o professor trouxe para nós, são informações para nós ponderarmos, para nós examinarmos a cada dia. Como fazer? Como é que eu estou lidando com meu filho, com minha filha? Como ele bem colocou, a família é uma responsabilidade nossa, e a família é uma bênção de Deus na nossa vida. É preciso a gente cuidar. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Mas aí, vamos voltar agora, para a gente estar chegando já próximo ao final da nossa entrevista, mas eu queria recapitular algumas coisas assim, de forma mais sucinta, né? Só para a gente deixar guardado aí, apesar de estar sendo gravado, os nossos ouvintes vão, o Márcio Eduardo tem esse cuidado, ele coloca o programa gravado no YouTube, você vai poder acessar depois, né? Vai entrar no site da rádio, tem os podcasts também que o Márcio Eduardo está cuidando, você vai poder assistir depois. Mas agora, professor, eu queria assim, resumidamente, cuidados que eu devo ter com o meu filho, por exemplo, vamos dar exemplo, quando ele sai para o shopping, vai para o shopping, eu vou com ele para o shopping, eu tenho que estar atento com ele, em especial, aqueles cuidados, dá para relembrar assim, as principais informações de cuidado com os filhos? Perfeito. Primeiro, nós orientamos sempre as mães, porque o maior contato está da criança com a mãe. Observem o comportamento do seu filho. Olhe se ele está com algum tipo de alteração na rotina. Por exemplo, ele está retraído, ele está apresentando choro sem motivo aparente, ele não está querendo sair, ele está com medo de pessoas. Isso são sintomas, né, que são observados comportamentalmente falando. Um outro sintoma, por exemplo, no caso de meninas, que apresentam, por exemplo, pequenos sangramentos, a mãe olhar, né, na calcinha da menina, olhar na cuequinha do menino, né, se tem alguma mancha caracterizando que houve, na realidade, algum tipo, né, de contato íntimo, né? Então isso é importantíssimo. Outro, se você for sair, não perca o foco no seu filho, observe, não deixe entrar em banheiros públicos, porque nós não sabemos. Eu não estou dizendo que existe uma grande quantidade de pedófilos soltos, não é isso. Estou dizendo, eu não sei aonde ele está. Eles podem estar em qualquer lugar. Então, se você olhar, por exemplo, existem redes de pedofilia, existe comércio de fotografias de crianças despidas, por exemplo. Tenham cuidado com essas redes sociais, onde as famílias fazem verdadeiras exposições de suas crianças. Então, um bebê, por exemplo, tomando banho, nu, numa banheirinha, a mãe com orgulho para mostrar o neném, expõe essas fotos em redes sociais. Gente, essas fotos valem ouro no mercado da pedofilia. Ouro, são comercializados com verdadeiras fortunas, e o seu filho pode estar correndo o mundo como objeto de satisfação doentia de algum adulto. Tenham cuidado com essas fotografias, não tire fotografias dos seus filhos tomando banho no celular, esse celular pode ser extraviado, cuidado com isso. Então são pequenos cuidados que eu preciso ter. Não deixe seu filho em banheiros públicos de shopping, de bares, de restaurantes, tenham cuidado com isso, acompanhe, então converse com seu filho. Escola, mesma coisa. Chegou da escola, pergunte como foi a tarde ou a manhã daquela criança, o que foi que ela fez, com quem conversou. Agora, tudo isso de forma lúdica, descontraída, que a criança ela tem que desenvolver uma confiança em seus pais. Nós temos o papel de zelador, de guardar essas crianças, para que ela tenha um desenvolvimento futuro, totalmente dentro do que nós chamamos de saúde mental. Professor, essa parte de prevenção e a parte, digamos assim, alguns conselhos para o parente, ou a mãe, ou o responsável de criança que foi abusada sexualmente, o que fazer? Bom, primeiro nós orientamos buscar o apoio jurídico de tudo isso. Nós temos aqui a Defensoria Pública do Estado, que faz um trabalho fantástico nessa área de assessoria a essas famílias. Segundo, um trabalho psicológico. A criança precisa de um acompanhamento para superar esse trauma. Nós temos também trabalhos gratuitos que podem ser desenvolvidos com essas crianças que foram abusadas. E terceiro,
comunique, denuncie. Você tem uma ideia, Alonso? Isso é importantíssimo, foi um objeto da minha pesquisa. Nós mapeamos os bairros de Maceió de maior índice de denúncias de abuso sexual. E aí nós descobrimos uma coisa incrível. Bairros como Jacintinho, Benedito Bentes, tem o maior índice de denúncia. Não é que está havendo mais abuso lá, não. Estou dizendo que as denúncias partem mais de bairros populares do que de bairros de classe alta, por exemplo. É como se o classe alta, entre aspas, abafasse. Abafasse, exatamente, para manter o status. É interessante. Olha, nós já estávamos concluindo, mas assim, o programa é assim mesmo, professor. Por conta da sua boa vontade, chegou mais uma pergunta, e olha, de longe, viu? Veio da Bolívia. Da Bolívia, um ouvinte que não se identificou, e diz assim: fui assediada quando tinha 12 anos, contraí AIDS, que descobri recentemente. Estou com 17 anos. Tenho um profundo ódio desse ser. E agora? Desejo pena de morte. O que vocês acham? O que posso esperar do meu futuro? Como planejar minha vida? Forte, viu, professor? Mas, para a gente concluir, vou ler de novo, viu? Fui assediada quando tinha 12 anos, contraí AIDS, que descobri recentemente. Estou com 17 anos. Tenho um profundo ódio desse ser. E agora? Desejo pena de morte. O que vocês acham? O que esperar do meu futuro? Como planejar minha vida? Um ouvinte lá da Bolívia, que nós inicialmente, eu particularmente, Alonso Filho, aqui do programa Aprendendo com Jesus, transmito meus sentimentos, minha solidariedade nesse caso, numa situação fácil. E vamos ouvir o professor Liécio a respeito. Eu falei no início que eu acredito no poder da superação. Então nós podemos superar todos e qualquer trauma. Veja bem, se você, ouvinte, passar o resto da sua vida odiando essa pessoa, você vai cada vez mais entrar em um lamaçal tremendo. Você tem que seguir sua vida. Chegou o momento de você desapegar desse trauma que você teve. Então, não estou dizendo que você não deve ter sentimentos de revolta. Quem sou eu para dizer isso? Mas o que eu digo para você é o seguinte: olhe para frente, olhe para o seu futuro. Você contraiu AIDS, no entanto, nós sabemos que hoje a AIDS é uma doença que pode ser considerada uma doença crônica, mas controlável, onde você tem qualidade de vida. Então, o que é importante para você? É importante que busque uma psicoterapia, busque uma ajuda profissional e comece agora a elaborar esse trauma. Olhe para a sua vida, olhe para o futuro. Eu não tenho que olhar para trás. Se eu olhar para trás, cada vez mais que eu lembrar de alguma coisa ruim que eu sofri, eu vou continuar sofrendo. Então chegou o momento de você desapegar desse trauma. Faça de você um poder de superação. Supere isso. Eu sei que falar é fácil, como se diz. No entanto, cabe a você a escolha, só você. Eu posso passar o resto da vida sofrendo, ou eu posso tomar uma decisão que a partir de hoje eu teria uma nova vida. É interessante, né? Você ouviu, querido ouvinte aí da Bolívia, né? Nós queremos mandar nossa solidariedade, nosso abraço. Essa importante, essa colocação que o professor Lécio fez, daqui para frente, seguir adiante. Confiança em Deus e em você. É possível aproveitar esse trauma, essa dificuldade, para você buscar dentro de você as forças que você tem. Não está se dizendo que necessariamente precisa sofrer para crescer, mas podemos utilizar o sofrer para crescer. E que você possa, diante dessa situação, nós agradecemos o seu compartilhar dessa situação, que pode ser inclusive de outras pessoas estarem vivendo, para que você saiba, como todos nós sabemos, que a vida é para frente. É confiança em Deus e seguir adiante. Até mesmo porque não é à toa que ela está ouvindo uma rádio espírita. Neste momento agora. Então, nada acontece por acaso. Não é à toa que essa ouvinte escreveu, dando o depoimento dela. Não é à toa que eu fui convidado para falar sobre um tema que faz tanta gente sofrer. Então, eu tenho, na realidade, o poder da escolha. Então, eu decidi vir para cá, não por acaso, mas que com a perspectiva que eu posso ajudar. Se essa ouvinte está ouvindo uma rádio espírita, então ela acredita em Deus, acredita em uma fé, tem uma fé superior, e eu acho que ela também pode começar agora em diante tomar as rédeas da própria vida e não deixar tomar pelo ódio. Ok, está aí dada a opinião do professor Liécio, com todo carinho, com toda atenção, com todo conhecimento
que é próprio do professor Liésio. Professor, eu quero aproveitar, tem mais coisas, a gente pode seguir adiante, mas a hora já vai adiantada. Nós queremos agradecer a sua presença, mas eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais antes da gente encerrar o programa. Bom, primeiro foi um prazer. Eu acredito que nós temos missões a serem cumpridas. Então eu estou aqui cumprindo uma missão, passando para os ouvintes, de modo humilde, porque eu não sou um intelectual, eu sou apenas um pesquisador que tento compreender alguns temas que me interessam, mas que eu tento levar alguma coisa de bom para o outro. Então, o ouvinte que viu nesse momento agora esses depoimentos, começam a ver que nós temos um verdadeiro problema de saúde pública, que abuso sexual tem a ver com saúde mental. Então, tente manter a sua saúde mental e tente manter a saúde mental daqueles que você ama. Preste atenção aos seus filhos, aos seus familiares, e espero que eu tenha colaborado de alguma forma, Alonso, para que nós possamos evoluir juntos, porque eu sou, na realidade, apenas um caminhante, eu estou caminhando, tentando aprender. Então é muita coisa que existe nesse mundo da psicologia, e pouco eu ainda sei. Então, desse pouco eu tento passar para o ouvinte e para aqueles que acreditam nas minhas palavras. Muito bem, professor. Na verdade, professor Liésio, nós queremos agradecer, nós agradecemos aqui da Rádio Brasil Espírita e eu particularmente do programa Aprendendo com Jesus, a sua disponibilidade. Sei que o senhor também tem sua agenda, tem seu trabalho, tem suas pesquisas, que eu sou um pesquisador, diz que não sabe pouco, mas o homem é doutor em psicologia, não se faz doutorado à toa, então isso é importante. A palavra balizada, a palavra capacitada de quem busca. E é um tema que, inclusive, como já tratamos outros aqui, que foi sobre suicídio, o abuso sexual infantil, é outro tema que faz parte do seu objeto de pesquisa e que nós sempre buscaremos trazer aqui, sempre que possível, dentro da sua agenda, trazer o senhor aqui, para que possa trazer esclarecimento. E concordo plenamente com a sua observação de que nada acontece por acaso. Há todo um plano maior em que nós nos engajamos e inserimos. Deus, o autor da vida, que nos ama, quer que nós sejamos felizes, mas é necessário que nós construamos a nossa felicidade a partir da decisão de fazer outras escolhas, melhores escolhas, que afastem de nós o sofrimento e traga a felicidade. Não afastar porque esqueceu, aconteceu, não, mas enfrentando, buscando. É preciso ajuda? Buscamos ajuda psicológica. É preciso ajuda jurídica? Buscar ajuda jurídica. O mundo é um mundo que deve e pode ser solidário. Que nós possamos, no programa de hoje, ter trazido alguma coisa de bom para você, querida e querido ouvinte, e agradecer ao nosso querido Márcio Eduardo, a todos os que nos ouviram até agora. Fiquem com Deus, porque eu também estou com Ele. Fui! Bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem, porque eu lhes digo, muitos reis, profetas, gostariam de ver o que vocês veem, mas não enxergam. Que ouvem o que vocês ouvem, mas não escutam. Eu agradeço, Pai, de esconder essas coisas dos mesquinhos e sábios e revelá-las aos inocentes e aos simples. Aqueles que são bons entre vocês devem ser seus servos. Aqueles que são os primeiros devem ser seus escravos. E o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela de muitos outros. Venham até mim, todos os que trabalham e estão sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. Venham, os abençoados por meu Pai, e herdeiros do reino preparados por você na origem do mundo. Eu estava faminto e me destes comida. Eu tive sede
e me destes o que beber. Eu era um estranho e me recebestes bem. Eu estava nu e me vestistes. Eu era um prisioneiro e viestes me visitar. Eu estava doente e viestes até mim. Vocês perguntarão: quando fizemos tudo isso por você? Quem fez isso entre todos os meus irmãos? Fez isso por mim. Amem seus inimigos. Abençoem quem os amaldiçoa. E façam o bem àqueles que os odeiam. Se amarem somente aquele que vos ama, por que clamam uma recompensa? Sejam perfeitos, assim como o nosso Pai do céu é perfeito. Peçam as dádivas, e elas serão dadas. Qual pai recusa o seu filho? Vocês que são imperfeitos sabem o que é bom para seus filhos. Ó Senhor, fique conosco. Já está anoitecendo. O dia quase já se foi. Não tenham medo. Estarei com vocês todos os dias, por toda a eternidade.